Boa noite, meus irmãos. Sexta-feira, dia 18 de dezembro, e a gente, como é padrão nesse mês, a gente antecipa a palestra que teria na última semana do mês, antecipa para essa semana, que é para todo mundo ficar mais à vontade com o seu Natal, com a sua virada de ano. E para variar, a gente conseguiu, para essa palestra de fim de ano, fazer ainda aquele segmento que a gente vem concluindo, né, dia após dia, que seriam as questões da pandemia, né? E para essas questões da pandemia, a gente conseguiu trazer ninguém menos que a Fátima Miranda, que a Rosana fica pegando aqui no meu pé, dizendo que eu chamo de Fátima Mirella. Não sei de onde eu tirei, mas para mim é Fátima Mirella, é a Fátima Miranda, né? Para quem não sabe, a Fátima Miranda atua no posto espírita de Caridade Bezerra de Menezes e na Rádio Rio de Janeiro. Então, a maioria dos que vão nos assistir hoje, com certeza vão se lembrar muito mais da voz do que da aparência da Miranda. Quem vem à casa vai, obviamente, se lembrar da Miranda. Ela participa do projeto cristão de atendimento fraterno, é um projeto, inclusive, muito interessante, não que os outros não sejam, mas esse tem um trabalho e um viés muito, muito interessante mesmo. E ela prefere ser vista como companheira de estudo na doutrina espírita, o que é muito louvável, né? Porque poucos conseguem assumir essa postura tão humilde, né? De dizer, olha, eu ainda estou a caminho, eu ainda não cheguei lá. E na Rádio Rio de Janeiro, e aqui é um jabá, eu espero que todo mundo anotem aí, passem a dar uma atenção especial a isso, porque na Rádio Rio de Janeiro ela produz e apresenta o programa Momentos com Joana de Ângeles. Para quem acha a Joana difícil de ler, difícil de alcançar, difícil de compreender, olha, o programa é excelente, porque a Fátima explica como ninguém, né? E esse programa ele acontece às segundas, das 7h30, das 5h30 às 5h55. Alguém está com o microfone aberto aí. Ela vai das 5h30 às 5h55, né? O programa é voltado ao estudo e aplicação do conteúdo dos livros da Joana de Ângeles. Olha que legal, olha que bacana, né, esse trabalho. Inclusive, você pode interagir com o programa mandando para lá e ela, obviamente, vai te responder assim que for possível. A gente dá boa noite a todos, né? Todos que estão chegando, diferente do padrão, a gente hoje não vai ficar citando os nomes para poder dar para a Miranda o maior tempo possível, né? E, portanto, a gente não vai fazer isso. Eu só vou te pedir, Miranda, que se você tiver aí um fone de ouvido, que você coloque o fone de ouvido, porque o teu microfone está vazando aqui para a gente. O meu? E vamos trazer aqui a Miranda para ela poder conversar conosco. Boa noite, Miranda, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Jesus nos guarde. A gente tem um prazer e uma honra enorme em te receber aqui. A gente sabe que a tua agenda não é fácil, a gente sabe que é meio complicado te agarrar e dizer vamos lá, muito embora você sempre se mostre extremamente disponível ao trabalho, ao que a gente agradece muito. E hoje, Miranda, a gente tem um tema aí bastante delicado, né? Que é o tema, o que a pandemia vem nos ensinando, né? E é um tema bastante delicado, né, nos dias de hoje. Sim. É o nosso desafio. É um desafio, né? Então, Miranda, eu vou fazer o seguinte, eu vou para a prece, faço aí a prece para a gente dar sequência a esse trabalho,
que para muitos está começando agora, quando começou há muito tempo atrás, é uma preparação, é todo um cuidado, né, para que isso aconteça. E vamos, então, à nossa prece e depois deixar a nossa irmã trabalhar, porque é para isso que ela veio, né? Ó bom Pai, ó espiritualidade amiga, que possamos, nesse momento de comunhão, receber aqueles que nos vêm em auxílio, aqueles que nos vêm em estudo, aqueles irmãos que caminham conosco, cada um em seu nível, cada um em sua terra. Ó Mestre Jesus, foi tu que disseste que onde dois ou mais estiverem, tu lá estaria. Pedimos que preencha nossos corações e nos permita abraçar esses conhecimentos que nos serão dados e que nos serão passados. E que mais que o entendimento possamos aplicar cada um deles em nosso dia a dia e com isso fazer com que sejamos melhores. E assim seja, graças, graças, graças. Lembrando aos irmãos que nós teremos, após a palestra, aquele sisteminha de perguntas que foi feito com Bira. Então, a qualquer momento, pode deixar pergunta, comentário, pode deixar tudo, que ao final a gente vai fazer uma dobradinha, a Miranda, o Astrogil deste que vos fala, para a gente poder tirar aí as dúvidas ou debater o que foi trazido. Miranda, por favor, fique muito, muito, muito à vontade e faça aí o seu trabalho. Pessoal, boa noite, um abraço a todos, que o Senhor Jesus nos envolva, que nos auxilie na compreensão do chamado dele nesses dias, onde o desafio é muito grande para todos, indistintamente, porém, especialmente para os cristãos. Nós estamos vivendo os dias do Senhor, então, as lutas são para todos, mas o grande desafio fica para os cristãos por conta do testemunho. Então, pedimos a Jesus coragem, bom ânimo, inspiração, que cada um de vocês, dentro dos seus lares, dentro do aconchego íntimo, da própria emoção, da casa mental, que nós possamos nos unir ao Cristo nesse chamado da última hora. É a última hora para a grande transformação moral da Terra, né? Porque ele veio até nós, ele sazonou todo o espaço terreno com a vibração da lei de amor, e nós estávamos entorpecidos nas paixões, totalmente indiferentes. Agora, desejosos de despertar e caminhar com Cristo, precisamos de coragem, bom ânimo, alegria, confiança para uma entrega real, que não é fácil, não é? Então, a nossa conversa hoje, em relação a tudo que a pandemia trouxe para a humanidade terrena e como nós estamos lidando com tudo isso, qual o nosso objetivo, nós estávamos refletindo como iniciar a nossa abordagem do tema. E nos lembramos do objetivo da encarnação, que está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, não é? Porque nós não podemos enfrentar qualquer situação enquanto encarnados sem uma noção do que é que nós viemos fazer aqui. Então, quem somos nós? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui e para onde vamos? Nós precisamos objetivar essa nossa encarnação. Principalmente aqueles que se reúnem sobre as hostes do Consolador, que é a doutrina espírita, que vem atender os apelos da nossa razão, nos fazendo raciocinar Deus como sendo um Pai magnânimo, justo e misericordioso, né? Deixando bem claro que Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Às vezes, quando nós estamos conversando, tem alguns irmãos que ficam meio desapontados, aí sugerem, vocês têm a pretensão de que a doutrina espírita é melhor do que as outras religiões. Não, não é essa. Nem é o propósito do espiritismo ser melhor do que qualquer religião, nem é a pretensão do espírita se colocar num pedestal diante de outros companheiros religiosos.
Mas nós temos que ter a grandeza, né, de humildade, no mínimo, para reconhecer que as informações que a doutrina espírita oferece à humanidade, não é aos espíritas, as informações que a doutrina espírita oferece à humanidade facilita de muito uma vida mais digna perante si mesmo, com a consciência cumprida nos deveres menores. E todos nós temos deveres. E a avaliação para cada um de nós vai estar referenciada justamente à aplicação dos nossos esforços no cumprimento dos nossos deveres. Não existe um ser humano na face da Terra, encarnado ou desencarnado, que não tenha deveres a cumprir. Partindo do primeiro nível do dever, perante o Pai, a grandeza de Deus em nossa vida, glorificar, louvar esse Pai magnânimo e justo. Depois vem os deveres para com a nossa consciência, porque nós não vamos conseguir cumprir os deveres perante nós mesmos se não nos conhecermos, se não soubermos quem somos, de onde viemos, onde estamos, o que fazemos e para onde vamos. E temos os deveres em sociedade. Os deveres em sociedade são a consequência do cumprimento dos deveres perante nós mesmos. Nenhum homem ele é digno em sociedade se ele não dignificar a própria existência no cumprimento dos deveres menores. São aqueles deveres de manter a integridade moral dele na simplicidade de vida que ele vive, seja ele quem for, onde quer que ele esteja, qualquer que seja a sua ocupação de trabalho. Ele é um ser extremamente útil e indispensável no contexto social onde ele vive, se ele souber dignificar o seu trabalho. Né? Então, nós partimos do objetivo da encarnação. E fomos lá ver o que Kardec perguntou. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles responderam, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha só. Então, a encarnação nos foi dada com o objetivo de que nós pudéssemos amadurecer, nos educar, nos moralizar através de uma autodisciplina para poder lançar mão, usar a nossa parte na herança divina. Né? Nós somos herdeiros do universo. Jesus diz, vós seus deuses, brilhe vossa luz. Mas para tomarmos posse dessa herança, temos que ter a sobriedade de reconhecer a importância de Deus, das leis que regem a vida e a nossa cooperação no contexto social em que vivemos. E os espíritos continuam dizendo a Kardec, para uns, o objetivo da encarnação é expiação. Por que expiação? Porque somos aqueles que estamos na escola, somos os faltosos de outros anos letivos. Nas encarnações anteriores, malbaratamos o nosso tempo, desprezamos a oportunidade, né? Ferimos a dignidade da família, do lar nosso e dos outros, nos comprometemos a nível do interesse pessoal, com o egoísmo, nos locupletamos nas paixões inferiores, carregamos ainda ódio, dificuldade de perdoar, de relevar o outro. Então, para uns é expiação, para outros, missão. É interessante que aqui não colocou provas, né? Nessa abertura inicial aqui. Por quê? Porque aqueles que estão expiando, se eles forem se capacitando, eles vão tendo lições novas. E essas lições novas, se forem bem aproveitadas, vão gabaritar ele para um futuro missionário. Então, toda prova, né? Toda expiação é uma prova também. Nem toda prova é uma expiação. Quando nós estamos cumprindo os nossos deveres, expiando um passado de ignorância moral, nós estamos nos fortalecendo e sendo provados ao mesmo tempo. Então, essa prova está implícita no bom cumprimento, no bom desempenho na hora da expiação. E eles dizem mais, para
Mas para alcançar essa perfeição, olha só, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. Por que tanta necessidade de vicissitudes? Por conta da nossa negligência conosco mesmo, por conta da nossa indiferença para com Deus e para com as suas leis. E eles dizem, a encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Olha aqui, né? Aquilo que nós falávamos antes, na introdução da nossa fala. Nós temos uma importância nesse contexto do universo, porque Deus não é bobo, Ele não cria nada inútil, e o espírito é inteligência, né? O espírito é um ser inteligente que povoa o universo. Ainda quando está mergulhado na ignorância maior, na condição de princípio espiritual, aí nos lembramos da 540 do Livro dos Espíritos, que fala dessa trajetória do átomo primitivo ao arcanjo. E o átomo primitivo, lembramos sempre, é o átomo fora dessa realidade da tabela periódica da química na Terra. O átomo primitivo é o momento da criação lá com o Pai, que nós não fazemos ideia de como é isso ainda, né? E ele vai nos dizer que nós temos que cumprir a nossa parte na obra da criação. Mas como é que nós vamos cumprir a nossa parte? Revoltados, rebeldes, né? Se locupletando em paixões inferiores. Então, vamos observar. Para aquelas criaturas que estão com a vida aí, sabe? Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, que eu tenho vontade. A pandemia veio como um freio. Olha só. Criaturas que se achavam supra-sumo, ou porque tinham uma conta bancária muito alta, né? Ou porque o pódio do orgulho colocava ele como se fosse acima dos seus irmãos. De repente, a humanidade terrena toda em níveis diferenciados, alguns países tiveram um lockdown totalmente fechado, outros, o número de mortes foi tão gritante que o medo enclausurou muita gente. Nós estamos com essa flexibilidade de movimento em sociedade. Mas isso vai ser cobrado de cada um de nós se nós estivermos negligentes com a nossa parte na cooperação social, que é justamente o paramento da luva, em alguns casos, né, do álcool gel, da máscara. Mas por que será que, de repente, a humanidade se viu às voltas com tudo isso? Porque Deus tem uma proposta para nós, né? Deus tem uma proposta para nós. E quando nós lemos aqui, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha lá, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Kardec, no título do livro, do capítulo, ele coloca sede perfeitos. Sede perfeitos. E logo na abertura, ele vai mostrar quais são os assuntos que ele vai tratar nesse capítulo. As caracteres da perfeição, que ele vai nos ensinar a necessidade de amar os inimigos, não é? Porque estudando a mensagem do Cristo, nós vamos despertando que nós não temos inimigos. Potencialmente, nós somos nosso grande inimigo. Porque aquele que me fere, ele está de adversidade comigo. Mas se eu não permitir, o ferimento que ele me traz não vai me causar dano. Se eu compreender que existe uma lei de causa e efeito, que tem um pai que me ama, que é justo e bom. Então, aquele que me fere, está sendo ferido, está ferindo a si mesmo. Mas na hora que eu firo o meu irmão, assim eu estou mutilando a minha paz. O verdadeiro ferido sou eu. O outro só vai ser ferido se se colocar na linha de combate comigo. Mas se ele olhar Miranda, coitada, misericórdia dela, Senhor, e seguir adiante, Miranda ficou com a mão suja no ato infeliz e ferindo a si mesmo. Aí Kardec, nesse capítulo, que tem a ver com o objetivo da encarnação, para nós estudarmos por que estamos vivendo essas coisas no momento, né? O homem de bem, primeiro ele fala da necessidade de amar os inimigos, de fazer o bem, de relevar aqueles que nos odeiam, de seguir adiante, não desejar o mal, não ficar feliz quando alguma coisa ruim acontece com aquela pessoa que nos fere. Por quê? Porque tudo isso vai forjar em nós a vitória do homem novo. O homem velho é aquele que corrompe, que engana, que fere, que maltrata, né? Se nós precisamos
aprender a amar os inimigos, a fazer o bem, a orar pelos que nos odeiam, nos perseguem, calunia, é porque nós temos um passado comprometido. Aí vemos no outro o amigo, o inimigo. Vamos aprender a vê-lo não como inimigo, mas como um irmão equivocado, que não está sabendo lidar com a própria emoção e sai por aí ferindo os outros. Assim como nós fizemos ontem e hoje estamos desejosos de superar isso, não é? Aí, dentro desse esforço, nós vamos nos forjar o homem novo. Porque, olha, esse esforço para amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e calunia, é o bom combate que Paulo nos convida. E é esse combate que vai nos renovar. Porque para enfrentarmos as lutas para esse combate, é a lei divina em nossa consciência. As armas para esse combate é a aplicação da lei divina em nossa consciência. E na condição de homens de bem, é interessante, porque nós vamos reconhecer o homem de bem não pelo que ele faz. Nós vamos reconhecer o homem de bem não pelo que ele faz simplesmente, mas como ele faz. Porque eu posso estar fazendo bem a alguém, aparentemente, né? Para ser reconhecido por esse alguém como um benfeitor. Eu posso estar fazendo bem a alguém para ser notificado dentro do movimento espírita que Miranda é boazinha. Porém, o homem de bem, ele faz o bem pelo bem. Então, ele não faz o bem com interesse pessoal. Porque uma pessoa está com fome, você dá um pão, naquele momento você foi benfeitora do faminto. Se está doente, você vai lá que socorre com a medicação, você foi a benfeitora que fez chegar a ele o recurso material para o remédio. Se está desnudo, né? Agora, quando você faz tudo isso, sabendo que você não está fazendo a ele, mas que você está fazendo a si mesmo, e consequentemente a Jesus, aí é outra coisa, né? Aí você não faz de forma ostensiva. Às vezes, você até é vista, você até é surpreendida numa atitude dessa, mas não porque você chama os holofotes para depois fazer a ação. Então, o homem de bem, ele é reconhecido não pelo que ele faz, simplesmente, porém, como ele faz, né? Então, o homem de bem, ele vai sempre fazer o bem pelo bem. E fazendo o bem pelo bem, ele não vai constranger, ele não vai aborrecer, ele não vai humilhar, ele não vai se promover, porque em toda modalidade de ação, ele se nivela ao aquele que será o receptor da benfeitoria, né? Aquele que vai receber a boa ação, ele procura se confundir com ele, para que ele não se sinta humilhado. E essa pandemia está nos ensinando a ressignificar as nossas relações pessoais. Nos lembramos da Madre Teresa, atendendo um muçulmano moribundo, e ele que já estava na sarjeta, na lixeira, quando ela foi recolher, né? Quando ele é levado para a casa de acolhimento, é tratado, higienizado, cuidado com água fresca, estava terminal. Ele sabia que não ia resistir muito. E ela deu a dignidade de um atendimento como se ele daí partisse ainda para o mundo e sociedade daquele corpo. E ele se sentiu tão digno enquanto ser humano que ele pergunta: quem sois? Senhora, qual o teu nome? E ela olhou para ele: Teresa. Teresa. Não falou, eu sou a Madre Teresa, fundadora das Missionárias da Caridade, albanesa, que estou aqui, tal. Não. Qual o seu nome, senhora? Teresa. É. Qual é a sua religião? Eu sou muçulmano. E eu gostaria de saber se a senhora também é muçulmana. Qual é a sua religião? Ela, olha, a minha religião é o amor. E ele para. Então, eu quero que a senhora me diga qual o nome do seu Deus.
Porque mesmo muçulmano, eu quero saber o nome do Deus que conduziu você a me tratar de forma tão digna. Porque eu sei que vou morrer. E eu quero morrer adorando o seu Deus. Porque ele sabia que, enquanto muçulmano, infelizmente, não recebeu muito dos seus companheiros de religião. E ela olha nos olhos daquele moribundo e fala: o meu Deus é você. Então, ela se confundiu com ele para não se destacar e não trazer holofotes para ela. E dizia às missionárias da caridade, da ordem fundada por ela: não procurem incensar cada um a si mesmo porque está fazendo alguma coisa para o semelhante. Ninguém aqui vai receber purpurina nem brilho porque está tentando fazer alguma coisa útil ao seu irmão. Né? Então, esse é o homem de bem. E o objetivo da encarnação é nos forjar homens de bem. Mas olha só, nós vamos, enquanto humanidade, coletividade terrena, nos preocupar com isso, se não nos falta nada. Se temos dinheiro para ir onde quisermos, almoçar em tal lugar, ir a tal país e voltar no mesmo dia, se quiser, vestir a roupa que quiser, entendeu? Comprar uma bolsa de 40, de 50 mil reais, você sabe o que é isso? Alguém que chega numa loja, escolhe uma bolsa, qual é o preço? 50 mil reais, eu vou levar. Bom, né? 50 mil reais, vou levar. Quer dizer, mas tem pessoas que nasceram nessa realidade e não sabem o que é viver fora disso. Né? Chega em qualquer restaurante, come uma colherada de alguma coisa, com meia colher de outra, que não se sabe o nome, mas é muito chique, e paga uma conta de 3 mil reais. Hã? Então, essas pessoas que até então estavam na Terra vivendo ao bel prazer, sem limites para nada, como é que elas vão se preocupar em serem homens de bem, exclusivamente pelo prazer de ser bom, né? Se elas nunca sentiram necessidade de raciocinar qual a utilidade do homem de bem em sociedade? Aí Deus dá uma mexida na turma dele, vamos lá. O Cristo já foi, agora vamos lá, vamos ver como é que vocês estão aí. E nós vamos observando. Depois vem os bons espíritas. E eu não vou nem passar. Olha, porque a parábola do semeador vem, depois vem a instrução dos espíritos, falando o dever, a virtude, os superiores e inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo do espírito. O capítulo 17, sede perfeito, do Evangelho segundo o Espiritismo, traz todas as respostas para o que nós vivemos até hoje e o que viveremos a partir de agora. Nada na Terra será o mesmo pós-pandemia. Porque aquele homem que tinha tudo, materialmente, para fazer o que quisesse no mundo, ele não teve fôlego para respirar quando o Covid abateu dentro de uma sala anônima de um hospital. E esse homem, não precisamos citar o nome, porque de todas as classes sociais, espíritos estão sendo ceifados dos corpos moribundos e sendo conduzidos por benfeitores que estão acolhendo a todos com todo o amor cristão, preparando-os para uma nova fase de regeneração. Né? E aqueles mais endurecidos, mais rebeldes, nos lembramos que há muitos anos, lemos uma mensagem de Emmanuel, na década de 80, era princípio da década de 80. Não repare não, sabe? Diz assim, que preto quando pinta tem 3 vezes 30. Eu já tenho uma coleção de 20 por aí. Então, na década de 80, nós lemos uma mensagem de Emmanuel que ele dizia assim: aqueles que estão desencarnando ativos na violência demorarão a retornar à Terra. Olha só, na década de 80, Emmanuel, numa mensagem, faz essa colocação. Aqueles que no momento estão desencarnando ativos na violência, tão cedo não retornarão à Terra. Então, essa separação já vem acontecendo há muito tempo. Mas nos dias do Senhor, nós vamos encontrar uma outra página no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Olha o que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Olha lá no item 4, o que é que Erasto vem nos falar. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Olha só. Arrebatar significa tirar com força, arrancar, dilacerando raízes. E ele diz aqui. E Erasto psicografou essa mensagem em 1863, Paris. Já não escutais o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões, suportado suas provas terrenas. E a humanidade terrena, nesse momento, coletivamente está em prova. É expiação-prova. Né? Agora, nós vamos refletir. O grande desafio para os religiosos no momento, o grande desafio é justamente apresentar conhecimento da causa religiosa que abraça. Somos cristãos? Ótimo. Então, esse momento nós estamos sendo convidados a apresentar o Cristo ao mundo. Aquela criatura que viveu como se fosse corpo. Beber, comer, dormir, gozar. Sem dever satisfações a ninguém. Usando do poder, corrompendo, espalhando a fome, a desesperança, a desilusão, sendo instrumento de desespero na vida de muitos que mergulham no suicídio. Pois é. A esses, nós cristãos, temos que apresentar o Cristo nesse momento. Essa é a consequência imediata da pandemia na vida do religioso da Terra no momento. Apresentar ao mundo conhecimento da causa religiosa que abraça. Agora, nós espíritas, muito se pedirá quem muito recebeu, apresentar ao mundo o conhecimento da causa espírita. E isso tudo está refletindo diretamente na casa espírita. Como todos os templos religiosos da Terra, fechados, na sua grande maioria, com algumas aberturas já. Não é? Porque aquele que levou todo o seu momento de aprendizado da doutrina agarrado à casa espírita, está em desespero agora. Mas aquele que buscou estudar a doutrina espírita, dignificando a casa espírita, servindo a causa espírita, está sendo instrumento de consolo por onde passa. Calma. Deus é Pai. Nós somos espíritos imortais. O Covid não vai matar espírito. Temos que ser responsáveis conosco e com a vida do outro. Seguindo a lei, é verdade. Se temos que sair, saindo de uma forma responsável na rua e respeitosa a nós mesmos e aos outros, e àqueles que fazem as leis. A nós não nos cabe questionar o legislador. Nós temos que viver a disciplina do mundo. Dai a César o que é de César. Mas para o cristão, o legislador é Deus. Nenhum legislador da Terra assumiu definitivamente a responsabilidade da dignidade humana na Terra. Mas o legislador divino nunca faltou com a responsabilidade ao irmão na Terra. Eu sou o médico de almas. É Jesus conosco. Vinde a mim todos vós que sofreis
e vos encontrais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós não devemos a nossa paz de espírito a legislador humano nenhum. Nós, cristãos espíritas, devemos a nossa paz de espírito ao legislador divino que, com a sua plataforma, veio à Terra nos ensinar a ser homens de bem. Sem interesse pessoal. Sem promoção de si mesmo. A tal ponto que disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele enviará outro Consolador. Ele não disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, porque eu sou o governador da terra, e no momento próprio, eu enviarei os recursos necessários para que vocês sejam consolados mais uma vez. Olha só. Porque o legislador humano, primeiro ele dá a plataforma do interesse pessoal dele, e depois ele vai ver se cumpre a lei. Mas o legislador divino, ele ama e arrebata-nos ao seu amor. E eleva-nos, encontrando a mulher caída, acusada de adultério, à beira da morte por apedrejamento. Senhor, esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. Há muito tempo eu ouvi um pastor fazendo uma citação desse momento, e ele dizia assim: Jesus olhou para aqueles irmãos tão iludidos de si mesmos. E ele emocionalmente deve ter falado assim: cumpra-se a lei. Então, Senhor, esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte. E vós o que dizeis? Jesus olhou para eles implicitamente assim: cumpra-se a lei. Mas aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E de imediato, qual foi a conduta do Cristo? Agachou-se, né? Ficou de cócoras no chão, tocou a mulher, segurou-a pelas mãos e ergueu-a até ele. Isso é legislação divina na Terra. Então, os cristãos da Terra atualmente são convidados a apresentar a legislação divina ao mundo. E como é que a gente está? Brigando, guerreando, matando, que fulano não presta porque pensa diferente de mim. O meu companheiro que toma passe comigo na casa espírita, que chegou chorando na casa espírita, que passa dificuldade de harmonia no lar, que tem filho drogado dentro de casa, que tem filha prostituída dentro de casa, e busca doutor Bezerra para receber um pouco de conforto, mas atualmente na Terra está fazendo guerra com o mesmo irmão, na mesma condição dele, que vai à casa espírita tomar passe. Aí a casa dividida, rachada, vai servir a quem? Então, para nós, cristãos, no momento, apresentar o Cristo é o dever de casa. Não vamos sair por aí desrespeitando a lei, porque os espíritos vão cuidar de nós. Não. Encarnados, temos que desenvolver a disciplina em sociedade, respeitando o outro, ainda que não concordemos com ele. Porque faltar com respeito a qualquer um é desrespeitar a si mesmo. São muitos os companheiros que carregam os pés cortados, os joelhos desconjuntados e se mantêm na luta de frente para nos socorrer em nome do Cristo. Porque os benfeitores que nos assistem agora são esses, que nós relegamos ao descrédito, ao desrespeito, ao desamor, e eles, servindo ao Cristo, nos perdoaram e hoje vêm nos amparar. Então, é o reflexo da pandemia. Aí nós vamos, né, meditando, fica também esse dever de casa, a missão dos espíritas. Ser fiel ao Cristo dentro da casa espírita, apresentando ao mundo o conhecimento dessa causa. Somos espíritos ainda imaturos, imperfeitos, imoralizados, imorais ainda, porque nós não temos
a chancela da moral do homem de bem ainda, é o nosso ideal. Estamos a caminho de, é um desafio. Aquele que perseverar até o fim conquistará o galardão da vitória. Não é? Então, nós temos que pedir a Jesus que nos inspire qual é a lição que nós temos que tirar desses momentos vivenciados em sociedade para que possamos ser instrumentos fiéis a Ele. Porque Jesus, quando Ele falou que enviaria outro Consolador, Ele sabia que os tempos da Terra não seriam fáceis. É por isso que nós vamos encontrar lá no livro Obras Póstumas, nós vamos encontrar no livro Obras Póstumas, na parte em que Kardec vai falar sobre a regeneração da humanidade, né? Ele sai dissertando vários momentos, ele inicia esse momento já assim, precipitam-se com rapidez os acontecimentos. Pelo que já vos dissemos, como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. E aí nos lembramos da Dr. Bezerra, numa das suas falas através de Divaldo, também há décadas atrás, né? Meus filhos, os tempos são chegados. Jesus agora vos pede fidelidade. Pois é. E Jesus está pedindo aos espíritas, aos trabalhadores da última hora, a fidelidade na compreensão da causa espírita. Porque lá fora ruge uma tempestade. Dentro dos lares tem o reflexo dessa tempestade, através de suicídio, drogadição, alcoolismo, sexolatria. Porque apesar de estarmos todos reclusos, na sua grande maioria humanidade, dentro do lar, o lar ainda não está associado ao templo. Porque ficamos distraídos no templo, sem refletir a causa a que o templo nos convida. No livro, aqui, Caminho, Verdade e Vida, no prefácio desse livro, Emmanuel nos diz o seguinte: o Cristo não... Ele diz assim, o Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro indispensável para a legislação e administração, para o serviço e a obediência. Olha só, nós acabávamos de falar sobre legislação, mas o que nós tínhamos pontuado para a fala de hoje era essa frase seguinte: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. E qual é a oficina do Espírito na Terra? O lar. No livro Jesus no Lar, Neulúcio vai nos dizer que lá se encontra o martelo, o serrote, o prego, o formão, né? Então, Emmanuel ele faz essa referência, que Jesus não estabelece linhas divisórias entre o templo e o lar. Então, isso significa o quê? Que nos reunimos no templo para conhecer a lei e trazê-la para a nossa vivência semanal diária. Santificar o dia de sábado, buscar conhecer Deus, as suas leis e saber qual é a nossa parte no cumprimento dessas leis por onde nós passamos. Mas nós ficamos distraídos, indo ao centro espírita tomar passe, aplicar passe, ouvir espírito, falar com o espírito, e não, de repente, cuidamos de entronizar o Cristo dentro do nosso lar. Porque templo e oficina se confundem para Jesus. E agora, tanto no lar do espírita, quanto no lar de outros religiosos, os desafios estão presentes. Como está no lado materialista, no lar do ateu. Então, se nós somos aqueles que estão sob as hostes do Consolador, que Jesus enviou para nos auxiliar, nos preparar para esses dias difíceis em humanidade, vamos pedir a Deus que nos dê inspiração como lidar para que o templo se transforme lá, neste momento. Ontem, o templo, nós buscávamos conhecer a lei. Alguns tiveram a felicidade. Eu quero crer que a maioria, né? Eu prefiro entender que a maioria dos religiosos passaram a sua vida até a pandemia buscando o templo e levando o templo para o lar.
Porque quem foi ao templo e esqueceu de seguir com o templo para dentro do lar, está em desespero. Está em síndrome de pânico, está em depressão, está em drogadição. É espírita, mas é um ser humano. Tem ainda seus vícios físicos e morais, materiais e morais. Então, essa pandemia deixou todo mundo recluso dentro de casa e o homem aprisionado em si mesmo, porque não soube colocar Deus na direção das suas escolhas e das suas ações. E nesse momento, Jesus nos convida a levar o lar para os templos. De que forma? Ressignificando a nossa maneira de tratar a causa espírita. No momento, através da live. Mas nós não vamos poder ficar só na live. Porque tem pobres que não têm um computador. Tem pobres que não têm pão, quanto mais internet. Então, o atendimento fraterno na casa espírita não pode ficar restrito à live. Porque o número de companheiros que não tem pão é muito grande. Que não tem alento é muito grande. E a live, para entrar na minha casa, precisou da internet. A casa espírita vai ter que se ressignificar. Né? Chegou a hora do desapego ao cargo na casa espírita. Porque espírita não tem cargo. Espírita tem encargo. Então, chegou a hora de, na evangelização de todas as faixas etárias, capacitar aquele espírito que está ali em aula para um dia tomar posse do seu legado de servo do Cristo. O jovem sendo habilitado a conversar sobre as lutas da casa em sociedade para uma administração correta. Porque nesse momento, se aquele evangelizar até 2010 urgente, da campanha da UZERJ antiga, tivesse sido corretamente colocado em prática, os jovens que estão fora da área de risco estariam gerenciando a casa espírita e abrindo-a para um atendimento fraterno. Com 2 metros de distância, com luva, com álcool gel, com tapete de cloro. Porque para quem está à beira do suicídio, só ouvir não vai dar conta. Para alguns, ouvir vai auxiliar no despertar. Mas para outros, o olho no olho vai fazer o trabalho interno de uma aproximação fraterna e cristã. Agora é pandemia. Mas Eurípides passou por uma pandemia também. Né? Anália Franco passou por uma pandemia. O Vantuil, lá da FEB, também passou. Então, nós não vamos tocar rebudo e dizer, tem que abrir tudo, porque seria desrespeito às leis. Mas nós precisamos saber como é que vai ser daqui por diante. Porque é o que o doutor Bezerra de Menezes nos fala na mensagem que ele nos traz através do Divaldo Franco. Olha só. É muito linda a mensagem. Nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditos de Jesus. Porque nos não deixou órfãos. Permitiu que as luminíferas estrelas caíssem do céu sobre a terra na escuridão pós-Revolução Francesa, que são as vozes do céu que vêm nos trazer a doutrina. Que estimulariam o mundo às canções de liberdade pelas Américas, arrebatando os grilhões do colonialismo que a humanidade, de alguma forma, ainda impõe na sociedade carente. Em tempo algum, Jesus foi tão exaltado e tão combatido. Na casa espírita, tem um Jesus guerreiro e tem um Jesus pacificador. Porque tem que servir ao mundo com as armas do mundo, para quem acha que ele é guerreiro, e tem que servir ao mundo com as armas de Deus, para quem está se pacificando. Então, a casa espírita, a causa cristã, não pode ficar rachada. A causa cristã é a causa do Cristo na Terra. Se nós não estamos fortalecidos, vamos buscar nos fortalecer. A oração diária, antes de dormir, Senhor, por misericórdia.
Permita que os benfeitores amigos me levem para assistir palestras, para receber passes de revitalização ao ânimo, à coragem, ao esclarecimento mental, fazendo claridade no meu pensar para que o meu sentir seja fraterno. E Bezerra diz assim: exultemos e não temamos. A morte não é o fim. É a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos poupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora provocando pânico e dor. Olha, o materialismo e o ateísmo não têm lugar no mundo de regeneração. Quando nós formos fazer nossas escolhas, avaliemos o que estamos escolhendo. Porque se o que estamos escolhendo tiver a ver com materialismo e ateísmo, não estamos agindo em coerência com a bandeira do Cristo. Mas, Miranda, nós somos espíritas, não podemos ser materialistas? Mas nós somos espíritas materialistas quando o medinho nos tira da linha de frente do cumprimento do nosso dever. Aí somos materialistas. Estamos querendo defender a matéria a qualquer custo. Temos que respeitar a matéria, cuidar da matéria, proteger a matéria. Mas lembrando que quem está na rua com fome é um espírito imortal, vestindo um corpo em decomposição. Eu tive a oportunidade de encontrar um irmão que estava saindo secreção purulência pelos orifícios dele. Nessa pandemia, morrendo, quase, numa dessas praças da cidade do Rio de Janeiro. E muitos de nós espíritas sem saber. E sabendo sem saber como agir. Não vamos tirá-lo daquele estado sem os recursos próprios. Mas que pelo menos nos paramentemos de forma própria, com a higiene necessária para chegar perto daquela criatura e dizer: você não é um miserável, não. Você é meu irmão, porque você é irmão de Jesus. Eu não posso fazer muito por você. Os hospitais estão cheios por causa do Covid e você está se acabando aqui com outra enfermidade. Porque tem muita gente morrendo na rua por conta de outras enfermidades que não tem vaga nos hospitais por causa do Covid. Mas não é só o Covid que está matando agora. E o cristão com Cristo tem que ressignificar isso. Às vezes, quem está na sarjeta só está precisando de um copo d'água. Vocês sabiam que tem gente na rua morrendo, porque está enfermo, sem coragem para levantar, confundido com lixo, e não tem quem leve uma garrafa d'água? Nós somos os cristãos da última hora. Nós somos os espíritas que não somos materialistas. E o que é que a gente vai fazer? Levar para dentro de casa? Não, não precisa levar para dentro de casa. Mas leve o teu lar para lá. E faça dele o templo divino. Mas eu não posso sair. Então ore. Porque quando Paulo de Tarso não tinha mais condições de chegar às igrejas por conta das enfermidades, Jesus apresentou-se a ele e disse: a partir de agora, Estevão ficará do teu lado. Use os recursos do Espírito e continue com o teu dever. Está lá no livro Paulo e Estevão, que agora é tão contestado por alguns espíritas. Então, eu conheci Amazonas Hércules e ele só podia sair daquela cama se alguém auxiliasse ele. Mas ele nunca deixou de atender um necessitado quando soube que o necessitado existia, onde ele estava e qual era a necessidade. E aqueles que menos receberam do Amazonas Hércules, receberam uma palavra de conforto por telefone ou uma escuta quando ligavam para ele e sempre uma oração. Uma criatura, numa determinada época, uma autoridade em nossa sociedade tinha que tomar uma decisão que seria fundamental para a guerra ou para a paz naquele momento social. Bateu às portas dele e pediu socorro. A ordem que me veio foi essa. E se acontecer tal coisa, eu tenho que ajudar a agir de tal maneira. Me socorre. O que é que eu vou fazer? Eu sou cristão, eu sou espírita. E a legislação divina me diz que isso não é o ideal. O que eu vou fazer? Aquele homem, diante do Amazonas, mutilado nas pernas, nas mãos,
um toco de homem numa cama. Meu amigo, vamos fazer uma oração. E no outro dia, a realidade se fez que ele não precisou tomar a decisão drástica que levaria ele a um conflito consciencial. Então, nós somos os cristãos da última hora. Se você não pode ir lá fora levar quentinha, procura saber quem está levando quentinha para a rua. Divida o seu almoço, ofereça um pouco do seu almoço. E ligue para um amigo. Você está indo na rua levar quentinha nesse momento? Eu não posso. Eu estou na faixa de alto risco. Mas eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu comer 2 conchas de feijão e 4 colheradas de arroz e um bife, eu vou comer 2 conchas de feijão, 2 colheradas de arroz e metade de um bife. Porque o outro, eu vou embalar uma quentinha. Passa na minha casa, por misericórdia, e leve para o primeiro faminto que os meus braços não estão podendo levar. Porque eu sou hipertenso, porque eu sou diabético, porque eu sou idoso, porque eu estou no grau de risco e eu não posso me expor na rua. Mas eu posso oferecer a você. Tem alguém precisando de um lençol? Tem um na minha casa que eu posso ceder. Leva para lá. Nesse Natal tem muita gente precisando do Cristo em nós de presente. Muitos não podem sair às ruas, mas pode fazer um sanduíche. Fulano, você que pode ir na rua, tem como você encontrar um faminto? Leva esse pedaço de pão. É o Natal de Jesus. E o presente é para ele. Todas as vezes que fizestes a um desses mais pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, o que é que a pandemia trouxe de bom para a humanidade terrena? Desperta, tu que dormes, e o Cristo te conduzirá. Foi isso que a pandemia nos trouxe. E foi por isso que Deus permitiu a pandemia na Terra. E como disse o doutor Bezerra, a qualquer hora nós poderemos amadurecer um pouco mais e saber a causa dessa pandemia. Ah, é culpado de fulano, de beltrano, de ciclano? O responsável, perante a si mesmo, vai responder. Aquele que não aprender a amar aqui na terra agora, será adubo para que a semente de amor brote em outros mundos mais sofridos. Porque serão exilados, né? Então, nós vamos encontrar nessa página Regeneração da Humanidade, um momento em que Kardec diz assim: não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós entre os homens, aí é que descobrireis. E a pandemia colocou todo mundo dentro de casa, cada um no seu reduto doméstico, para enxergar em torno de si e descobrir a necessidade de paz no irmão, no pai, no filho, no sobrinho, na mãe. Sentindo-se impotente na maioria das vezes, porque não pode tirar o outro da condição emocional que se encontra. Mas sentindo-se fortalecidos pela oração, sabendo que nós não podemos, mas a oração faz o céu descer à terra. A prova disso é que tem criaturas de alto risco, senhora de 80 e poucos anos saindo da situação de Covid. E Deus está permitindo para nos levar à reflexão. E tem jovens que acham que não pode, que não vai se contaminar porque é jovem e pode abusar de tudo, desenvolvendo Covid e desencarnando. Então, nesses dias, só vai desencarnar quem realmente precisar. Ou porque está no programa ideal a ser cumprido, ou porque está no programa do desafio às leis pela irresponsabilidade com a falta de cuidados. Então, nós temos que nos cuidar e cuidar do outro, sim. Mas abrir uma porta de socorro para quem está em casa ameaçando se matar e matar os filhos. Porque com todos os louquinhos que somos na Terra no momento, enclausurados dentro de casa, tem criança sendo abusada, tem idoso sendo abusado, tem mãe apanhando. Tem idoso sendo forçado a fazer empréstimos. A violência agora está dentro do lar.
E a dor maior é que a maioria de nós cristãos esquecemos de levar o templo para o lar. Agora, nós, religiosos, cristãos espíritas, vamos pedir inspiração ao Dr. Bezerra para abrir as instituições espíritas, restrito da forma que for, no atendimento de triagem mínimo, mas para não fechar a porta ao deprimido, ao obsediado, ao esquizofrênico que está em pânico dentro de casa. É hora do cristão levar o templo cristão dele, para o lar cristão dele, para o templo religioso a que ele diz servir o Cristo. Né? É tudo isso que nós vamos entender agora, quando Kardec ainda coloca aqui: não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não que ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos seus períodos de sua transformação. E o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. O que se separa não é, pois, o que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo imoral que nós vivemos. Aí nós vamos nos lembrar de Jesus, quando ele diz, diante de Pilatos: o meu reino não é desse mundo. O reino do Cristo não é o mundo imoral que nós temos nos locupletado até então. O reino do Cristo é o mundo moral, do sentimento fraterno, do homem de bem que estamos idealizando nos transformar. E está ao alcance de cada um de nós. Olha, amanhã poderemos não estar respirando nesse corpinho físico. Mas que hoje, até o último minuto desta noite, saibamos, no mínimo, louvar, glorificar e dizer: Senhor, me auxilia, para que eu seja um pouco menos inútil. E a oração com Cristo nos torna úteis ao bem. Não precisa falar muito nem bonito, basta dizer: Senhor, me dá discernimento mental, inspiração nas boas escolhas, para que eu contenha o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha prepotência. Porque é nesse mundo imoral que o Senhor não habita, e eu também não quero mais habitar. Aí nós vamos... Gente, eu estou falando demais, porque eu estou olhando aqui para o vídeo e a Andréa está me dizendo: você já falou muito, já passou 5 minutos. Então eu não vou ler mais, mas eu pedir a vocês, se deem um presente nesse Natal, leiam o livro Boa Nova. E leia, especialmente hoje, se tiverem um livro, o capítulo 3, onde Jesus vai falar com Hanã, um fariseu, e Hanã desdenha de Jesus e do reino de Deus que ele vem implantar na terra. E na hora que você estiver lendo, lembre que o seu coração é canteiro de Jesus. E o reino de Deus que ele quer implantar é na terra do nosso coração, do meu e do seu. Boa Nova, especialmente o capítulo 3. Também não vou ler, mas no livro Transição Planetária, Francisco de Assis, ele faz uma oração belíssima. E ele pede a Jesus: envolvei-nos na significação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. No livro Transição Planetária, através da mediunidade do Divaldo Franco, capítulo 13, a última página do livro, é uma prece que Francisco de Assis faz. E ele diz: fazei que entendamos a vossa vontade, e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para nos conduzir. Permitir que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura, e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar o vosso santo nome para nos servir. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos,
atualmente nessa pandemia, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer. Quem está certo, quem está errado, quem pode, quem manda, quem não manda. Auxiliando-nos na conquista ideal da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades, socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo a distribuir-nos por onde quer que nos encontremos a todos que identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados, espíritas cristãos. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa, para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria, para que o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzido, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor, por vossos irmãos de retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. É Francisco de Assis se incluindo na possibilidade de ser um trânsfuga do dever. Trânsfuga é aquele que deserta, é aquele que foge do dever. Mas, para finalizar, tem uma boa informação. Segundo Divaldo Franco, os espíritos dizem que Francisco está se preparando para reencarnar na Terra. Tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias que ele diz que aproximadamente 2040, 2050, Francisco já estará atuando na sociedade humana da Terra. A sua encarnação deve ser coisa de uma década, nessa próxima década. E um dos diretores da FEB, está lá o vídeo no YouTube, Vida e Obra de Francisco de Assis. Vai aparecer um diretor da FEB falando sobre isso. E ele disse que ele perguntou ao Divaldo, Divaldo, ele vai reencarnar no Brasil? Divaldo, não. Ele vai reencarnar na Europa. Porque, no momento, o materialismo lá está maior. Joana também está se preparando para reencarnar no Brasil. Então, nós estamos vivendo esses tempos do Senhor, onde missionários de Jesus estão vindo de outras esferas. Estão vindo das Pleiades, está aqui, transição planetária. Nunca viveram com o corpo físico na Terra, mas já são espíritos superiores e sóbrios. Se apresentaram ao Cristo como missionários. Alcione reencarnando para desenvolver companheiros na música de uma forma mais elevada na Terra. O próprio Francisco dizendo que os 200 primeiros frades da ordem dele estão vindo junto com ele. Então, essa pandemia não pode nos tirar do foco de filhos de Deus, herdeiros da luz. Façamos tudo para não nos expor ao vírus por leviandade, mas que tenhamos a dignidade de orar pedindo a Deus coragem para o testemunho que a vida nos convidar. A mim, a você, a qualquer hora. Porque somos muito frágeis, vulneráveis, espiritualmente e, logicamente, moralmente. E precisamos muito, muito nos fortalecer uns com os outros. E não nos degladiar, nos ofender, rachar e dividir a proposta da paz no mundo. Me perdoe, mas olha, tem tanta coisa aqui para falar e eu prefiro parar por aqui e ouvir alguém que queira me dizer algo. Não estou te ouvindo. Vai agora. Sim? Que maravilha, né? Que bom. Que bom te ouvir, você trazendo para a gente essas notícias maravilhosas que reforçam em nós a certeza, né? O pensamento permanente de nosso Pai cuidando da gente o tempo todo, né? E agora essa informação de que vários irmãos aí de luz estão prontos, estão se preparando, né, para estar novamente conosco, nos ajudando. Que ótimo, que bom.
Te agradecemos imensamente as palavras. Temos algumas perguntas para te repassar. O Aderlei, se não me engano, ele está ajustando aí para a gente encontrar. E o desperta, né? Você que dorme é fantástico, né? Quando a gente, nós cristãos, né? Será que realmente nós vamos ao templo, né? Mas será que nós estamos trazendo esse templo para nossa casa, né? Será que nós estamos realmente praticando o que deveríamos praticar? Esse teu convite, né? Esse teu chamado hoje para que a gente fortaleça em nós, tenhamos a certeza de que Deus está conosco, nosso Pai está conosco, e que não podemos nos esquecer dos nossos irmãos, né? Nós não podemos usar o Covid como desculpa, né? E ficar amedrontados dentro de casa, sem fazer nada, quando, na verdade, o chamado é o contrário, para que a gente faça alguma coisa, né? Para que a gente desperte realmente. Bom, vamos ver o que o nosso irmão Aderlei já separou aí para a gente, para que a gente possa conversar um pouco mais. Já está aí presente, Aderlei? Estou, porque em verdade, vos digo que aqui estou. Eu ia falar outra coisa e esqueci. Faz parte. Gente, muito importante é o seguinte: o pessoal da live está acostumado com, na nossa sexta-feira, fazermos a irradiação. A irradiação está sendo feita aqui na casa por 3 médiuns. Então, a conversa pode seguir, todo mundo pode saber que a irradiação está sendo feita daqui. Eu vou só botar as perguntas e aí vocês dois ficam aí trocando, a gente vai aqui administrando a irradiação. Temos aqui o nosso amigo, nosso irmão Luiz Carlos Miranda. Sim. Faz um comentário, né? O ser humano muitas vezes faz o bem achando que Deus está vendo essa ação. E sempre ele irá ser favorecido, ainda não. E por Deus estar vendo, ele sempre será favorecido. Sim. Ainda não entenderam que a lei da caridade é dar com a mão, é dar com a direita sem que a esquerda veja, né? Nós ainda somos, no nosso estágio primitivo, né? Nós ainda ficamos muito nessa de dar para receber, né? E aí, como é que a gente pode ajudar no entendimento dessa questão no plano espiritual? Olha, a mão esquerda aí é o interesse pessoal, né? Então, nós damos com a direita, de modo que a esquerda filma tudo, para que a gente possa ficar engalanado com o feito. Deus é misericordioso. Aquele que está recebendo a ação, quando ela é interessada pela nossa parte, ele nunca vai esquecer. Preste atenção. Se alguém está com fome e você dá um pão de má vontade ou dá só para ostentar, o gesto equivocado foi o seu, que agiu de uma forma que não era ideal. Mas o faminto recebeu o pão. E ele vai ser grato sempre. É a história de Barçabás. A história de um pão no livro Luz no Lar. O garoto com fome, ele chutou o pão, não estou nem aí. Desencarnou, nunca fez nada com interesse verdadeiro de ser útil ao bem. Aí pede, olha, alguma coisa que você fez que te garanta a chance de reencarnar? Não, nunca fiz bem a ninguém. Mas eles percebiam uma claridade que chegava até ele. E foram descobrir que era aquele garoto que havia crescido e agradecia aquele homem que havia lhe chutado um pão. E foi esse homem agora que o recebe como pai na nova encarnação. Porque, na realidade, o ideal já é o que o Cristo nos traz. Mas a nossa realidade nos distancia por falta de esforço nosso.
quão poucos dentre vós verdadeiramente vos esforçam. Está lá no 909, Livro dos Espíritos, né? Mas tem um detalhe, quando nós fazemos esse bem por fora, ele vai nos dar um crédito porque ainda paramos para fazer. Não era da forma ideal, mas já paramos para fazer. Mas quando nós fazemos como Cristo nos convida, aí nós temos o mérito. É o homem de bem. Barçabás era um bichinho solto, mas foi alguém que saciou a fome de alguém. Ele não teve mérito nenhum, mas teve o crédito que aquele homem fazendo oração lhe garantiu mais uma encarnação, dentro de uma assistência como ele com o Pai, né? Então, infelizmente, ainda acontece assim, mas é importante que nós, porque no outro nós não podemos corrigir, na hora que a vida nos convida a servir, Senhor, me auxilia para que eu faça como eu já sei que devo. Mesmo não podendo me despedir de todo o meu egoísmo de uma vez, mas que aos poucos eu me desvencilhe. Essa é uma questão, né, que a gente quer se livrar de todos esses vícios, esses maus comportamentos de uma vez só. E isso não vai acontecer, né? A gente tem que entender que isso é gradativo. Então, numa situação dessa, né, mesmo fazendo ainda não da forma ideal, teremos... Mas não pare de fazer. Não desista da oportunidade. Já é um bom início. Olha só, eu estava me lembrando, nós somos dona de casa, faxineira. Então, quando nós vamos fazer uma faxina, ninguém limpa a casa toda por todos os cantos ao mesmo tempo. A pessoa que quer ser objetiva na faxina, ela pega um armário e dá conta dele. Depois o outro, depois a gaveta, depois a cozinha toda, aí vai para outro cômodo. Não é assim? Fez aquela parte, fecha aquilo, está conquistado aquela limpeza. Assim também são com a faxina moral. Temos que ir por partes, né? Que bom. A Regiane também faz um comentário para a gente. Sendo homem de bem, nós mostramos o nosso amor a Deus e ao próximo. Isso. A gente ainda tem essa preocupação, né, de mostrar esse amor, né? Ao invés de viver esse amor, né? Que acho que é o que a gente precisa é que esse amor esteja em nós já, né? Agora, essa palavra mostrar aí, que ela não seja pretensiosa da nossa parte. Sim. Mas alguém tem que ser pegada de luz para a gente. A Madre Teresa, ela não tinha a intenção de ostentar, mas ela foi vista, ela foi percebida, e muitos entraram na ordem pelos testemunhos que viam, não é? Então, que esse ver de fora não seja uma intenção velada nossa, seja realmente a consequência natural da nossa ação no bem. Isso aí. Luiz Carlos faz uma observação para a gente, né? Jesus joga moeda para o alto e pergunta quem está aparecendo. Responderam César, e ele respondeu: dai a César o que é de César e a Deus as coisas de Deus. Esse momento da pandemia, eu acho que Deus está... Quer dizer, eu acho, né? E hoje você puxou nessa linha, que Deus está chamando a atenção da gente do caminho dele, né? Porque, como você citou, né, nós estamos tendo que rever uma série de comportamentos morais, materiais, principalmente, né? E para a gente valorizar coisas que a gente não estava valorizando, como a família e coisas do tipo, né? Então, esse dai a Deus, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Também está novamente nesse momento nosso da pandemia, né? O que você também acha disso? Não é? E ainda nos lembramos, Jesus, que nos falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele não foi no palácio de César desrespeitar César. Não é? Ele não foi. Ele não desautorizou César em nada. Ele sabia das ilusões, dos enganos daquele espírito, com poder temporal na mão. Mas ele sabe que o homem é herdeiro de si mesmo. Então, quando nós temos contato com o ideal, é para ele ser vivenciado por nós e não para impor o outro. Seja autoridade, seja familiar, seja amigo, seja companheiro de tarefa na casa espírita.
Aprender o ideal não é para impor o ideal ao outro, mas é para abraçá-lo e desenvolver-se uma aplicabilidade gradativa em nós. Jesus disse, dai a César o que é de César. Por quê? Por exemplo, o nosso corpo é material, ele vai ficar aqui. A nossa verdadeira propriedade é aquilo que nós levamos quando saímos daqui. Então, precisamos reler o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 1, nós vamos ver o ponto de vista e a vida futura. Mas nós estamos num desespero achando que vai acabar tudo, porque a gente está apegado a coisas e pessoas e está com medo que o Covid nos tire isso. Nós estamos apegados a patrimônio material e emocional, porque são os afetos que a gente acha que é nosso. O meu pai, minha mãe, meu filho, meu amigo, meu irmão, meu. Não é o pai que Jesus me deu agora, o filho que Jesus me concedeu agora, o irmão que caminha comigo, o amigo. Então, nós personificamos coisas e coisificamos pessoas, e nesse apego, o Covid vem colocar em risco. O nosso medo maior é ter que deixar casa, dinheiro, trabalho, achando que vai acabar tudo, e não vai acabar. Claro que a gente tem que cuidar, nós temos que ser previdentes e providentes. Temos que respeitar as leis, mas sabendo, Senhor, que não me falte a tua presença em mim, para que o desespero não seja meu dono. Que ótimo. A Leila Cristina faz uma observação. A doutrina espírita nos ensina que, se nos entregarmos de corpo e alma à lei do amor e da caridade, seremos menos egoístas, respeitando cada ser humano como único, com seus defeitos e qualidades. Resta-nos seguir a lei, né? A gente ainda não entende a lei, né? Eu acho que é isso, né? A nossa dificuldade. Você acha que a gente já entende a lei? Você acha que a gente já entende a lei de Deus? Não. Olha, só os bons espíritos compreendem Deus. E só compreendem Deus porque vivenciam a lei. Entendeu? Nós estamos... A lei de Deus está em nossa intelectualidade. Agora está fazendo claridade nas nossas ideias. O espírita, ele tem um acervo de informação intelectual muito grande. Mas o espírita tem que ter acertos nas suas ações, independente da intelectualidade doutrinária que ele carregue. O Luiz Carlos está tocando num assunto. As leis humanas são muito difíceis de serem respeitadas. Aí vem aquela questão que você falou da disciplina, né? Porque mesmo sendo espíritos, nós temos que respeitar as leis humanas, né? Porque, como você colocou, a questão da disciplina está em todos os momentos da nossa, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto moral, né? Olha, um possível extremo da lei humana é dizer assim, Miranda, pegue essa arma e mate fulano. E eu, como cristã, posso dizer, não, eu não vou matar. Nós estamos respeitando, claro, aquelas pessoas que têm essa profissão. Olha, um policial que está nas ruas hoje, temos que orar muito para esse povo. Entendeu? Porque eles estão ali para cumprir o trabalho deles, que é a defesa da lei. Mas o ideal é que matar seja o último extremo. Né? Tem companheiros que preferem atirar no pé para render e deixar o outro capenga e poder algemar. Então, não dá para a gente julgar. Agora, o cidadão, você mora num país onde a pena de morte você pode aplicar. E cabe a você tomar decisões. A mulher adúltera, a lei dizia, e era a lei civil de Moisés, que ela tinha que morrer apedrejada. Era a lei de Moisés ali. Morrer apedrejada. O que é que Jesus falou? Olhou assim com olhar de complacência, como diz o pastor, né? Cumpra-se a lei. Mas quem de vós não tiver pecados, atire a primeira pedra. Agora, para você tomar essa decisão, você tem que saber quem é que te guarda. Se é a lei do mundo ou se é a lei de Deus.
Tem situações graves de pessoas que preferiram se deixar matar do que matar alguém. Sim. Já está considerando a lei, né? Sim. O Luiz Carlos tem uma dúvida sobre o sábado sagrado. O que significa, né? Vem do Velho Testamento, né? E Sim. aí ele pergunta, né? Se a gente pode esclarecer sobre a questão do sábado ser o dia sagrado. Olha só, Luiz Carlos, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, essa pedagogia dele, a didática dele na organização da obra, ele começa com não vir destruir a lei, e ele pega e traz o decálogo. Vamos observar o que significa santificar o dia de sábado. O primeiro mandamento da lei. Não penseis que eu tenha... Não. O primeiro mandamento da lei. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Deus diz para nós, eu sou teu Deus. Que a princípio a gente pensava que era o Senhor dos Exércitos. Depois vem Jesus e fala que essa figura aqui, sabe? É o nosso Pai. No princípio tínhamos um medo tremendo dele. Mas Jesus vem, olha, não tenha medo, ele é teu Pai, ele é meu Pai. E a gente passa a respeitar, porque na terra, com a nossa imperfeição moral, no mínimo devemos respeitar os pais. Tem muita gente que não ama o pai e a mãe. Mas o respeito tem que ter. Depois vem a doutrina espírita, nos dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos mostrando a lei de causas e efeito, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a comunicação, e aí a gente não respeita mais. A gente já ama ou deseja amar. O Consolador vem nos capacitar a amar esse Pai, porque nos explica as suas leis. Aí tem o segundo mandamento da lei. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Ele está dizendo, olha, ele não está dizendo, tem que me amar. Ele está dizendo, não pronunciareis em vão o santo nome do vosso Deus. O que é isso? Olha só, não pronunciar o nome de Deus, para que haja uma relação ideal conosco, você tem que me respeitar. A princípio não precisa me louvar, me glorificar, me agradecer, mas respeitar, você vai ter que me respeitar. Então, o segundo mandamento da lei, Deus diz, olha, do primeiro, eu sou o Senhor teu Deus. Segundo, a nossa relação tem que estar pautada no respeito. Aí vem o terceiro mandamento da lei. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Esse decálogo veio para a humanidade. Para qual humanidade primeiro? Para a humanidade que estava reencarnada. E o homem reencarnado, ele tem que trabalhar para dignificar o pão, o teto, a saúde, o lazer, para ser uma célula sã na sociedade. Então, ele tem que ter a dignidade do trabalho, do pão, da moradia, do lar, da família. Para fazer isso, ele tem que tirar uma disciplina material nos horários de trabalho. Então, ele sai de casa cedo, sai lá de Japeri 4 da manhã, chega na obra às 7 horas, trabalha até 5 da tarde, pega o trem de volta, vai chegar a tal hora em casa, e isso de segunda a sexta, ou no mínimo 6 dias na semana. Mas deve tirar um dia que seja para santificar. O que é santificar? Buscar tirar aquele dia para conhecer essa lei de respeito que deve haver entre ele e o Pai, que é Deus. Então, para o judeu compreendia que a criação, a Gênese planetária, a Gênese, Deus criou tudo e no 7º dia descansou. Então, pegando a semana de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No 7º dia descansou. Dentro da compreensão da Gênese mosaica. Então, você trabalha 6 dias, porque Deus trabalhou 6 dias,
No 7º ele descansou. Então, no 7º dia, você vai buscar conhecer a lei de Deus, que o judeu levou para o extremo de não fazer nada. E por isso censurou Jesus quando curava dia de sábado. Ah, mas você tem um animal que puxa sua carroça, ele cai no buraco. E aí é a ferramenta de trabalho sua. Você vai retirá-lo do buraco ou não vai? Claro que eu vou. Ué, mas esse é um trabalho. Então, santificar o dia de sábado para o judeu é porque era o 7º dia da semana, que devia ser reservado para uma integração com Deus, que no judaísmo era bloqueado de fazer qualquer trabalho material. Mas para o religioso cristão, o santificar o dia de sábado pode ser sábado, segunda, sábado, terça, sábado, quarta, qual for o dia da semana, tirar um dia para se reunir com outros companheiros de religião, conversar sobre Deus, sobre suas leis e sobre sua religião. Porque aí você vai compreender Deus e suas leis. E aí você vai descobrir que mais do que respeitar, você pode amar a Deus. Eu acho que, não sei se eu atendi. Esperamos que sim, senão depois nós voltamos ao assunto. Fátima, chegamos ao nosso horário, infelizmente o tempo é limitado, né? Não tem jeito, é uma limitação nossa, humana, né? Em termos de horário. Precisamos da disciplina, não é? Precisamos da disciplina. E agradecemos imensamente aí essas palavras, esse conhecimento que você traz para a gente. E agora eu vou passar aí para o nosso amigo Aderlei, para que ele conduza aí o encerramento do nosso encontro. Encerramento ou a interrupção do nosso encontro, né? Porque esperamos poder estar em condições de continuar o nosso trabalho aí num plano espiritual um pouquinho mais tarde, né? Aderlei, então te devolvo aí a condução da reunião para o encerramento. Por que a gente sempre entra sem áudio? A gente sempre começa a falar sem áudio. Miranda, primeiro eu queria imensamente te agradecer. Estou com retorno aqui, o retorno não está dando certo. Agradecer pela excelente palestra e te mostrar aqui que o pessoal está agradecendo e o pessoal absorveu muito do que foi falado, né? A Luciene, que é uma irmã aqui da casa, imensa gratidão por esta imensa palestra, muitas bênçãos divinas a todos, né? E eu acho que é importante você saber que o pessoal gostou muito, né? A nossa irmã Cida está dizendo aqui, excelente palestra, muito bom mesmo. A nossa irmã Maria da Penha está deixando aqui uma gratidão, a Eliane está deixando uma gratidão, Cris Araújo, excelente palestra, Manuel Esteves, excelente palestra, e a Eliane, um mundo de aprendizado. Então, é para você saber o quanto a gente está agradecido por essa tua vinda aqui. Né? A gente tem, inclusive, irmãos que não são nem muito de participar e estão colocando aqui, ó, coração um atrás do outro para dizer para você o quanto você nos auxiliou nessa noite. Né? Eu gostaria de te pedir que fizesse a nossa prece de pausa, já que você tão bem conduziu a noite de hoje. Senhor Jesus, divino amigo, especialmente, Senhor, nesta noite, temos um pedido coletivo a vos fazer. Auxilia-nos, divino amigo, na vivência de tudo aquilo que já aceitamos estudar e buscamos compreender. Porque somente a vivência dará vida a todos esses ensinamentos que os livros nos ofereceram, Senhor. Trazemos o nosso coração ainda mutilado pelo nosso próprio orgulho, egoísmo e paixões inferiores. Auxilia-nos a cada dia perceber o teu olhar, o teu chamado, o teu abraço, o teu amparo, Jesus. Não estamos sós.
apacenta todos os irmãos em sofrimento e dor. Em estado, Senhor, emocional tão delicado. Famílias, familiares, amigos e companheiros. Onde estiver um irmão nosso, que a vibração da tua paz o eleve até vós, Senhor. Abençoa esses irmãos que nos facilitaram o estudo nessa noite, especialmente a nossa amiga Andréa, que está cansada do trabalho, quase cochilando aqui do lado. Por todos esses corações generosos, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja e que assim possa ser. Muitíssimo obrigado, Miranda. Muitíssimo obrigado a Andréa, que realmente deu um suporte aí grande para a Miranda. Obrigado ao irmão Astrogildo, que colaborou para que isso pudesse ser viável para todos, né? Segunda-feira nós temos Giovana, quarta-feira nós temos o nosso irmão Ronaldo e os estudos seguem. A todos um bom final de semana. Obrigado, Derlei, e obrigado, Bunhóis. Obrigada a vocês, tá? Muita paz. Muita paz. Miranda, não sai daí não, que a gente ainda fala com você. A todos um bom final de semana.